Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Hospital Quali Ipanema. Eu me chamo Lu Matos e hoje nós falaremos sobre o tema Cuidados importantes após a realização da cirurgia bariátrica. A doutora Lidiane Ibarra vai ser a nossa mediadora da live de hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, gente. A doutora Lidiane Ibarra é endocrinologista e nutróloga do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Quali Ipanema, formada pela Faculdade de Medicina São Lucas, em Porto Velho, Rondônia, e especializada em endocrinologia e metabologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como convidado, teremos o doutor Maurício Manuel. Boa noite, doutor. Boa noite, Lu. Boa noite, Lidiana. Prazer estar com vocês. O Dr. Maurício Manuel é coordenador do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Quali Ipanema. Autoridade reconhecida no segmento com mais de 20 anos de experiência e 5.000 pacientes atendidos. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e Sociedade Internacionais. Doutora, podemos começar? Sim, vamos lá. Então, deixe Mais uma vez vocês esse uma riquíssimo honra estar bate-papo. aqui. Obrigada. Mais uma vez uma honra estar aqui com o Maurício, que sabe muito de bariátrica. Na humilde apresentação aqui. Eu adoro conversar com você, adoro papear, porque eu acho que a gente aprende muito. E eu, curiosamente, sempre faço umas pesquisas legais, assim, pesquisas curiosas, que eu não faria assim, no contexto de uma live. E não sei se você chegou a ver, mais ou menos, acho que saiu um estudo aí recente, que curiosamente é um número alto, eu achei bem alto. 60% dos nossos pacientes que fazem bariátrica, depois de 2 anos, somem do nosso consultório, doutor. Eu achei de uma maneira assim, um número alto, porque eu acho que tem na verdade, ainda tem um pouco de a crença popular que a bariátrica é a salvação da obesidade. A gente já sabe que não, a gente sabe que tem que ser um acompanhamento que é a longo prazo, um tratamento para a vida toda, um acompanhamento para a vida toda, uma doença crônica que a gente trata com a bariátrica para melhorar as outras complicações que eles têm, mas eu queria que você me falasse essa porcentagem alta, se você acha que tem algum porquê, alguma coisa que a gente pode melhorar para voltar esses pacientes no nosso consultório, esses anos todos da sua experiência, o que você me conta? Bom, ótimo. Você, como sempre, traz questões muito interessantes e questões desafiadoras para todos nós. Hoje, toda a inteligência da cúpula da cirurgia bariátrica trabalha com questões que não são mais da técnica cirúrgica, que não são mais de como conduzir os doentes, mas principalmente como entender o comportamento do doente frente à operação. Isso começa antes da operação, como eu comentei com você, Aridiana, quando a gente olha o número de pacientes que são operados no mundo inteiro, e a gente não fala só do Brasil, porque quando você fala do Brasil, você tem um viés econômico grande, a capacidade financeira da população, mas olhando o mundo inteiro, de cada 100 pacientes obesos mórbidos com indicação da cirurgia, de cada 100, apenas 3 são operados. Isso representa um desastre. E a gente tenta entender por quê. Nós, que somos diretores das sociedades, porque isso envolve o resultado do tratamento e o impacto do tratamento sobre a população. E os nossos levantamentos, os nossos questionários têm mostrado o seguinte: não é a questão financeira que determina um número tão baixo. Muito mais que isso é como a obesidade é vista na sociedade.
Quando eu falo sociedade, eu digo a sociedade leiga, mas falo também da sociedade técnica. A indicação de cirurgia de obesidade pelos colegas é baixa, em especial pelos colegas da especialidade que tratam a obesidade clinicamente. Eu já discuto isso na sociedade há muito tempo, me custa entender, me custa aceitar que o colega endocrinologista não saiba qual é o doente que deva ser operado. Então, nós temos que avançar nisso, não com esse colega que não vai indicar a operação porque ele tem crenças diferentes, mas trazer informação à população de que é uma doença em determinados estágios só terá resultado com cirurgia. E talvez, trazendo isso mais forte para a população, esses números melhorem a bem da população e não a bem do cirurgião. Eu já opero bastante, já tenho bastante coisa para fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o que nos leva à reunião de hoje, é, nesse ambiente de informação, deixar claro, como você bem falou ao paciente, que a cirurgia não é o final do tratamento. Muito pelo contrário. A cirurgia é o início do tratamento. Um tratamento que deve seguir com o paciente e com o seu médico, não necessariamente o cirurgião, porque se você não teve um problema na cirurgia, a sua condução vai ser uma condução com o seu endocrinologista, com o seu clínico, que é plenamente capaz de conduzir as demandas metabólicas ou vitamínicas, as suplementações que você eventualmente pode necessitar. Um médico com a sua formação de endocrinologista e nutróloga está muito mais ambientado a conduzir o doente do que o cirurgião. Só que essas distorções elas se sobrepõem no Brasil. Então, novamente, por que o doente volta ao cirurgião seguidamente? Porque ele vai no endocrinologista e não é bem tratado. Porque ele vai para uma nutrologista que não entende nada da operação dele. Ele fica com medo, já que ele tem uma operação dentro dele, e volta para o cirurgião dele e fala assim, todo lugar que eu vou, ninguém olha para mim direito. Então, acho que isso a gente tem que mudar, acho que você é uma exceção, porque você entende disso, mas muitos endocrinologistas não querem ver o doente operado. É um erro. Nos Estados Unidos, existem clínicas de acompanhamento do paciente operado que não tem cirurgião. O endocrinologista percebeu nisso um nicho comercial e ele tem uma clínica só para acompanhar doentes operados. E ele tem a vitamina especial, e ele tem o suplemento proteico especial, e ele tem a academia de ginástica especial para esses doentes. E aqui no Brasil, a visão é o contrário. Você operou, você não vem mais no meu consultório. Então, nós temos muita coisa para mudar e mudar progressivamente. E nós vamos mudar fazendo exatamente o que a gente está fazendo hoje, trazendo informação. Então, a obesidade em graus reconhecidos como graus refratários a tratamento clínico, o melhor tratamento é o cirúrgico. A cirurgia não é uma pílula mágica, como bem você falou, ela é o início de um tratamento que vai exigir acompanhamento contínuo o resto da vida. Portanto, o paciente tem que saber que está tomando uma decisão que vai impor a ele cuidados. Vale muito a pena. Você troca uma quantidade grande de remédios para doenças variadas por suplementos vitamínicos, que são vitaminas. Portanto, você não está mais doente, você está apenas cuidando do seu corpo. E você pode falar melhor que eu, hoje, num paciente acima de 50 anos, você dá vitamina para ele não foi operado. Você suplementa esse paciente sem que ele tenha sido operado. Portanto, o paciente operado, ele está indo na direção de uma medicina moderna, de uma medicina que integraliza o cuidado e que, portanto, vai fazer com que ele garanta a saúde que ele obteve indefinidamente. E você apontou muito bem, 2 anos é a marca. Eu não sei se você entendeu por quê, mas eu vou te contar. Porque 2 anos é a hora da cirurgia plástica.
É a fase que a gente chama de lua de mel, né? Não. Até 2. Não, a lua de mel é um ano. Um ano? É. Entendi. Um ano o doente emagrece fazendo, não fazendo, cuidando, não cuidando. Mas ele segue na clínica porque ele tem um pouco de temor se ele vai ficar bem, se ele vai se equilibrar bem. Sim. Então ele faz o acompanhamento regular. No segundo ano, ele estabilizou o peso e ele quer fazer a cirurgia reparadora. Só que para fazer a cirurgia reparadora, ele tem que estar com os exames bons, com as vitaminas em dia, portanto, e precisa de uma carta do cirurgião que o operou. Portanto, se ele sumir, se ele não tomar as vitaminas e se ele não for rigoroso, ele não tem a reparadora pelo convênio. Depois que ele faz a reparadora, ele entende alguns pacientes, felizmente na minha clínica, a minoria, porque nós fazemos exatamente isso que a gente está fazendo aqui, conversamos com os pacientes. Depois da cirurgia plástica, muitos pacientes, eu acho que esse número, se não for 60, é 50, meio a meio, esses pacientes se afastam da equipe que cuida deles e procuram a internet. Grupos de WhatsApp, esses doutores que você conhece, tratamentos estéticos fabulosos, e se afastam da equipe original ou se afastam da equipe das equipes especializadas em pré- e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, a mensagem é: lembrem-se que a cirurgia bariátrica é o início do tratamento, sigam cuidando de vocês, porque vocês escolheram a cirurgia bariátrica numa linha de cuidado com vocês, numa preocupação com sua saúde, e vocês estão todos lindos, porque conseguiram emagrecer, conseguiram resgatar a sua saúde. Portanto, isso não se limita aos 2 anos, como a Aridiane colocou muito bem, foi muito bom você levantar isso. É para o resto da vida. Ou você cuida da sua saúde, ou você não vai ter saúde. E eu gosto sempre de esclarecer também que o ato de suplementar, que a gente sempre condiciona, que são os suplementos, quando a gente vai ao pé da letra, a gente é suplementar o que está em falta no seu organismo ou o que está em déficit com o envelhecer. Então, nós sabemos hoje também que com o envelhecimento nós perdemos muitos minerais, nós começamos a perder muitas vitaminas, vitamina D, vitamina B12, tudo isso. E a bariátrica em si, dependendo geralmente é o bypass que a gente faz, nós temos uma região ali que a gente, na verdade, nós temos a diminuir a absorção dessas vitaminas nessa porção que foi retirada. Então, nós temos que repor porque o seu organismo não vai mais fazer aquela produção de vitaminas, então você precisa suplementar, então você precisa sim tomar aquilo porque o seu organismo já não vai ter essa condição de fazer com que você tenha essa absorção que tinha previamente. E um outro questionamento que eu trago muito, realmente, você falou, é muito triste. Colegas da minha área, tem colegas que vamos dizer assim, não aceitam a suplementação não são bem aceitas e eu recebo muitos pacientes. Eu estava com um paciente há pouco tempo também, eu precisei fazer ferro venoso nela, porque a paciente via de um outro colega e ele não estava suplementando ferro. E eu falando, não, a gente tem que fazer endovenoso, mas assim, demorei a convencer a paciente que ela precisava fazer a suplementação endovenosa, porque ela não tinha condição de, tipo assim, os sintomas que ela estava apresentando era claramente de uma anemia ferropriva por falta de ferro. E é muito triste a gente escutar os colegas da área, como eu, que não entende, ou às vezes... Porque eu acredito que, assim, quando nós não conhecemos uma área e não sabemos lidar, peça ajuda para um colega, um caminho para um outro colega. E o que a gente entende... Às vezes as pessoas ficam, não, deixa eu cuidar, e no não conhecimento acaba não ajudando o paciente, né?
É claro, o que eu sugiro sempre aos pacientes é que eles procurem médicos e especialistas que estejam de alguma forma vinculados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, à Sociedade Brasileira de Endócrina, ou ABESO, que são pessoas que, bem ou mal, a cirurgia transita nesse ambiente, entendeu? Agora, Isso. as reposições, e acho que cabe a gente falar nisso aqui, a gente tem vários aspectos. Então, muitas vezes o paciente recebe uma prescrição específica de um centro especializado em cirurgia bariátrica, seja para um produto A, um produto B, mas um produto especializado num paciente operado, e ele vai à farmácia, procura um similar e aí adquire produtos que não vão cuidar desta reposição. Então, o paciente também tem que entender que o respeito à prescrição adequada vai fazer diferença. Existe em torno da bariátrica um negócio, um comércio muito grande. Então, existem vários produtos. Se você entrar numa farmácia, você vai ver bari isso, bari aquilo outro. Mas se está na farmácia, se custa menos de R$ 100, não compre. Desconfia, né? Desconfia. Não compre. Não vai compra. funcionar. Isso Porque, como isso é verdade. Como você bem falou, como existem características especiais do paciente operado, há necessidade que os minerais sejam apresentados de forma específica, senão não há absorção. E esse tipo de suplementação exige um cuidado maior. A gente fala nisso porque a gente recebe o doente no consultório, depois desses 2 anos, porque aconteceu isso ou aquilo e ele agora não está passando bem. E aí a gente vai ver o histórico do doente, a gente vê o que você acabou de falar. Suplementações equivocadas, o paciente acreditou, comprou o medicamento e não funcionou, porque quando há desvio intestinal ou retirada de parte do estômago, algumas absorções vão ter prejuízo. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade que o Qualipanema está nos dando para falar outra coisa. Qualquer modelo de cirurgia bariátrica exige cuidado nutricional e suplementação vitamínica e proteica sob os cuidados de um médico especializado. Aqui você tem 2. Enfim. Então, eu fiz aquela cirurgia que mexe no estômago porque eu não preciso tomar suplemento. Errado. Eu fiz uma cirurgia diferente que meu médico disse que eu não vou precisar usar proteína. Errado. Todo paciente operado necessitará de um grau de suplementação. E isso é muito importante para garantir sua saúde lá adiante. Porque lembrem-se, você decide pela operação em busca da saúde. E a saúde envolve a qualidade da sua alimentação. E como você tem alterações estruturais no trato digestório, a sua boa alimentação envolve suplementação. Brilhantemente. E o que eu também quero deixar bem claro, gente, é que assim, todo suplemento, nós calculamos uma média para o paciente. Isso é bem deixar bem claro, porque a gente tem uma taxa metabólica basal do paciente que a gente calcula, o quanto que esse paciente tem de gasto calórico, gasto energético. Então, tudo isso é friamente calculado para cada paciente. Quantidade de proteína que o paciente tem que ingerir, quantidade de carboidrato. Então, isso de uma maneira muito clara com o nutricionista, com o nutrólogo, endócrino, a gente faz um levantamento rebuscado de cada paciente para não ser aquele feijão com arroz todo mundo igual. Então, nós temos, obviamente, uma condição individualizada para cada paciente, para entendimento. O que também a gente tem que deixar muito claro que não é a mesma quantidade de um suplemento para um para outro. Se vai ser de forma muito individualizada, nós vamos fazendo periodicamente conforme os sintomas vão aparecendo. Ou se não aparecer, a gente vai investigar, sempre tendo revisões periódicas para a gente poder tentar fazer com que você tenha uma melhora do seu processo de tratamento.
No processo de emagrecimento também, o que a gente mais orienta é um uso aumentado de proteína para ajudar também no emagrecimento, ajudar o controle também de pele, que a gente vai, ao longo do primeiro ano, você vai perdendo muito peso. Então, a gente orienta também a atividade física, ingesta alta proteica para você melhorar a qualidade, a viscosidade da sua pele, para não ficar flácida, para ficar aquela pele mais, geralmente mais caída, mais pele derretida, porque tem esse contexto também de cuidar da viscosidade da pele, que é importante. E para a gente poder, no fim de tudo, tentar evitar com que tenhamos uma outra possibilidade cirúrgica a longo prazo. Eu percebo também que o paciente que faz suplementação muito correta de proteína na faixa de atividade física, a gente até reduz um pouco essa cirurgia plástica ao final de 2 anos, porque ele consegue emagrecer gradativamente, melhorando essa pele. Acontece, você percebeu isso, Arthur? Claro, são vários aspectos aí, mas todos eles envolvem a mesma coisa, a preocupação do paciente com o cuidado, o entendimento do paciente, que não é só a operação. Claro que o paciente que se dedica à atividade física com mais intensidade, ele tem uma necessidade de cirurgia reparadora em algum grau menor, e as cirurgias reparadoras apresentam um resultado estético mais satisfatório. A gente chama de dismorfismo as alterações que a cirurgia bariátrica provoca no corpo da pessoa. Elas são menos expressivas quando o paciente faz, além da suplementação vitamínica, um cuidado com atividade física e ingesta proteica, qualificando esse, vamos chamar de treinamento que ele faz. Então é muito importante que o paciente perceba que o cuidado não se limita a decidir fazer uma cirurgia. O cuidado, ele vai ser contínuo depois. E na apresentação, a Lu disse que eu tenho 20 anos de cirurgia. Na verdade, eu completo esse ano 25 anos de cirurgia bariátrica. E, curiosamente, acho que os doentes viram um post que eu fiz no Instagram e estão indo lá me visitar, doentes operados em 99, em 2000. E os doentes estão bem, estão acompanhados pelos seus endócrinos. Algumas vezes eles entram em contato com a clínica. Isso tem sido uma satisfação. Mas por que eu estou falando isso? Porque, gente, é claro que o processo de envelhecimento, com ou sem cirurgia bariátrica, impõe a cada um de nós cuidados com a nossa saúde. Então, imagina, qualquer pessoa, com o passar dos anos, deve qualificar a alimentação, deve ajustar a atividade física. Não faz nenhum sentido uma pessoa de 50 anos fazendo atividades físicas que podem prejudicar a qualidade dele. Então, isso tem que ser ajustado. Tudo na vida tem que ser ajustado. Então, as necessidades de vitamina, como a Maridiane acabou de falar, vão ser diferentes a cada tempo. A mulher, por exemplo, aos 30 anos, não vai ter osteoporose. E ela pode desenvolver osteoporose aos 60. Sim. E se ela fez bariátrica e ela não repôs adequadamente, e ainda por cima tem por genética ter osteoporose, ela vai ter uma necessidade ainda maior. Mas esqueçam a bariátrica. Se essa mulher, aos 60 anos, não procurar uma nutróloga, um endócrino para cuidar da osteoporose, a qualidade de vida dela vai desaparecer. Então, a gente não está falando que a bariátrica vai acabar com suas vitaminas, a bariátrica vai obrigar você a se cuidar, a bariátrica... Não, nós estamos dizendo que bariátrica vai ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor e você vai cuidar dessa qualidade de vida, porque você vai prezar essa qualidade de vida. E esse cuidado deve ser feito, uma vez que você tem a cirurgia bariátrica, por profissionais especializados, como nós temos nos nossos centros, do qual Ipanema é um deles, e você seguramente vai qualificar o seu cuidado pós-operatório. É isso mesmo. Bom, falamos de proteína,
vitamina, falamos de ferro, falamos de agora vamos falar da famosa B12. B12 é igual a vitamina D quando a gente começou lá atrás suplementar, porque nós temos um grupo que defende uma vitamina B12 mais alta, um grupo que defende uma vitamina D mais... Eu, do grupo com o pessoal usa bariátrica, eu defendo uma vitamina B12 mais alta. A vitamina B12 é uma vitamina onde ela nos ajuda a ter com melhora de graus de memória, vai nos fazer melhorar também o grau de qualidade muscular, muitas vezes, cansaços, que é o que muitas vezes uma das queixas que os bariátricos trazem pra gente é a fadiga e o cansaço. Então, e necessariamente nós também estamos falando de ferro, vitamina D, B12, a gente também fala de zinco, selênio também que precisa ser repostos e vamos a gente lembrando aí, doutor, vamos lá, ferro, acho que... Na verdade, você tem que repor, dependendo Na da verdade, nós vamos dosar no paciente, ver o que está faltando e melhorar a composição dele. E acho que a ideia inicial é sempre trazer aqui pra gente fez a cirurgia, acompanha com o endócrino, acompanha com o nutrólogo, para a gente poder dar sequência nisso. Eu costumo brincar que a pessoa que fez uma bariátrica, assim como o ex-alcoólatra, ele é um ex-obeso. Eu brinco muito isso. Que você tem que pensar como um ex que faz alguma coisa, que fez a cirurgia para melhorar esse contexto do emagrecimento. E que você, infelizmente, pode voltar a ser um obeso ou reganhar peso se você não mantiver o seu cuidado com a sua alimentação e com o seu exercício físico ou seu estilo de vida. O conceito da doença crônica é tratamento continuado. E a cirurgia, ela é vista hoje, quer dizer, hoje a gente vê o tratamento da obesidade como multimodal. A cirurgia é vista por nós como uma peça desse quebra-cabeça. E tanto que hoje a prescrição de medicações para apoiar a cirurgia em determinados casos é entendida como normal. Os doentes operados para diabetes muitas vezes entendem a cirurgia, quando a gente está falando do tipo 1, uma cirurgia que vai melhorar o manejo do diabetes dele, mas ele vai continuar usando droga. Então eu acho que os cirurgiões perderam esse preconceito de dizer que a minha cirurgia cura o doente. O problema são os endocrinologistas, que não perderam o preconceito de dizer eu preciso da cirurgia para me ajudar a cuidar do meu doente. Eu acho que isso deixa claro um conflito de ações, um mindset equivocado da especialidade em endocrinologia e não consegue ver o que o cirurgião viu. Quando a cirurgia do diabetes surgiu, nós dizíamos para o doente que a gente ia curá-lo do diabetes. Hoje, nenhum cirurgião responsável fala isso para o doente. Nós falamos que o doente pode, em casos selecionados, atingir a remissão, mas que muito provavelmente o que ele vai ter é um controle metabólico melhor e ele deve procurar endocrinologistas experientes na cirurgia para atingir um resultado melhor. Então, essa mudança de mindset, eu não vou te curar, eu vou ajudar o seu tratamento, não entrou no ambiente da endocrinologia, infelizmente, para os pacientes. O resultado disso é muito claro. Faz-se muito pouco cirurgia metabólica no Brasil. Eu acho que isso deve, de alguma forma, envergonhar a especialidade em endocrinologia, porque mantém o paciente doente em uso de remédio, ao invés de ter um doente saudável em uso de remédio. Não é bem o foco da nossa reunião, mas, claro, eu estou falando de mindset, eu estou falando de como as pessoas olham as situações. E aí a gente volta aos nossos doentes. Você tem obesidade. Você tentou tratar a sua obesidade várias vezes e não conseguiu. Ao longo do tempo, foram surgindo doenças, você precisou de remédios, você hoje tem a sua qualidade de vida afetada e o seu futuro em risco. Você decide por uma operação. Por quê? Porque, classicamente, a operação ajuda você a sair dessa situação. Você tem duas opções. Segue no momento como você está
ou faz a operação em busca de um outro momento. A operação vai demandar cuidados de pós-operatório. A não operação vai definir uma péssima qualidade de vida para você. A escolha é sua, não é do seu cirurgião, não é do seu familiar, não é do seu endócrino. Portanto, faça a sua escolha com responsabilidade, e a responsabilidade não se limita ao dia da operação, como nós falamos aqui. Escolha com cuidado quem vai cuidar de você depois. Pergunte a esse colega se ele está ambientado com a cirurgia bariátrica, se ele tem interesse na cirurgia bariátrica, se ele realmente acredita na cirurgia bariátrica, porque isso fará a diferença para o seu futuro. Acho que essa é a visão. Não adianta você tentar cuidar de um interesse seu com um profissional que não valoriza esse seu interesse. E eu acho que esse é um grande problema quando o paciente obeso vai ao consultório do endocrinologista. Ele acaba sendo drenado por um interesse diferente do melhor interesse do paciente. E a cada vez que surge uma injeção nova, um análogo novo, agora grupos de análogo, o endocrinologista fica ainda mais refratário poderoso e transfere para o doente a condição dele ter ou não dinheiro para investir numa droga que, em casos selecionados, não vai funcionar. Então, a gente tem mesmo que olhar para nós e ver o que a gente está oferecendo para o nosso paciente. E sempre dizer ao paciente, a cirurgia não é uma pílula mágica e o seu cuidado começa depois da operação, com profissionais qualificados. É interessante você levantar esse quesito, que eu li hoje também outro estudo que relatou que assim, uma pessoa obesa pode viver até 9 anos a menos do que uma pessoa que não tem obesidade. Isso me chamou muita atenção, porque quase uma década de vida que você pode estar desperdiçando e que você não tentar ajudar essa pessoa a fazer essa mudança do estilo de vida. E outro levantamento que você fez também é importante, que eu tenho vivido muito em consultório, sobre os análogos de emagrecedores. O que eu tenho entendido é que as pessoas hoje que não têm condições de comprar medicação acreditam que elas são fadadas ao fracasso. Eu tenho percebido muito isso. Porque se você não tem dinheiro para comprar, sei lá, um Ozempic da vida, você não vai ter sucesso. Você não vai ter a longo prazo um emagrecimento. É bem o que você relatou, é uma coisa importante a ser relatada mesmo. Porque se você não tiver um análogo para chamar de seu, você não vai ter um sucesso a longo prazo. E isso traz um pouco de preocupação. Eu tenho. Concordo com você. Hoje, você sabe o peso dessa prescrição hoje no mercado. A gente já viu isso com outras drogas em momentos variados aí da evolução da medicina. E há distorções muito grandes, a começar pela base da medicação que foi imaginada para tratar o diabetes e não para tratar a obesidade. Essa distorção quase off-label veio pelo mercado e veio, como você bem sabe, pelo interesse do consultório de obesidade. E aí eu coloco de novo o que eu falei há pouco. Querido amigo endocrinologista, esse doente não emagrecerá. Manda esse doente para o cirurgião e fique com o paciente que pode emagrecer com análogo, com fórmula, com o que for. Isso é uma questão terrível no nosso país. Eu recebo no consultório pacientes de IMC 42, 43, 41, 43, com ultrassom com pedra na vesícula, mandado pelo endocrinologista. Meu médico mandou vir aqui operar minha vesícula. Pensei que se eu tivesse vindo aqui operar a obesidade. Não, ele disse que não preciso dessa cirurgia. Eu falei, parabéns, 42 de IMC, 97% de fracasso, e vem operar a vesícula, que é uma cirurgia de alto risco para esse doente. Então, esse é o nosso problema. Oferecer para o paciente o que é melhor para ele e avisar o paciente
paciente o que a decisão escolhe. Eu não opero todo mundo que entra no meu consultório. Na verdade, os índices de conversão, não sei se você levantou, no meu consultório são excepcionalmente maiores porque é muito direcionado, né? Eu faço isso há muito tempo, tal. Mas, em média, num consultório regular, no mundo inteiro, a conversão é em torno de 32%. Quer dizer, de cada 10 doentes que entram no consultório, 3 operam. Porque a operação é uma decisão difícil. E o paciente merece ter a decisão. Quer dizer, eu opero quando eu me sentir disposto a essa modificação. Mas 32%. Então, pouco, não, né? sim, mas porque essa é a decisão da pessoa. Comigo chega a 50%, porque o paciente vem numa referência muito forte, tem uma outra avaliação aí. Mas o que acontece? É uma decisão difícil. E você orienta o doente para que ele tome essa decisão difícil com segurança. Mais tarde, esse paciente avalia isso de novo. Mas quando você vai olhar por que o doente não opera, ele não opera porque o entendimento da doença não está claro para ele. Ele não vê a obesidade como uma doença cujo controle não passa pela vontade dele. Ele vê a obesidade como uma falha pessoal dele, paciente. Ele não fez dieta, ele não fez exercício suficiente, ele não se dedicou ao tratamento prescrito pela endocrinologista, ele não teve dinheiro para comprar a injeção, como você bem falou agora. Porque ninguém diz para ele, querido, não passa pela sua vontade. Com IMC acima de 40, ou você opera, ou você vai seguir obeso. Fim de papo. E isso não ajuda o doente a decidir. Mas não é só o endócrino ou o cirurgião. O cirurgião até diz isso para ele, mas ele está desconfiado, porque a família não diz isso para ele, porque o endócrino não diz isso para ele. Então a gente tem que avançar em trazer a informação de que alguns casos, infelizmente, não terão sucesso com o tratamento clínico. E é um desafio para a sociedade médica assumir que em alguns momentos não dá. Vou fazer uma alusão a uma outra situação. Hoje nós desenvolvemos muito discussões intensas e acho que valia a pena você participar de uma delas. Não há essa oportunidade, porque isso é muito ainda embrionário, mas a nível da sociedade, como é que a gente vai endereçar ao jovem cirurgião a questão da recidiva do peso? Porque o que o cirurgião tem que entender é não, a partir de um certo momento, em determinados pacientes, não faça mais nada. Ele não vai responder. Só que o cirurgião vê isso como uma derrota e tenta cirurgias ou técnicas inadequadas para esse pobre paciente que voltou a engordar. Muitos pacientes que voltam a engordar têm benefícios, mas alguns a gente tem que parar. E a gente está fazendo agora, isso é uma coisa assim meio off-record, que eu estou comentando aqui, uma questão, um paralelo com o cirurgião oncológico. Tem uma hora que o cirurgião oncológico tem que olhar para o paciente e falar, querido, não dá mais. Não dá mais. E nós, cirurgiões bariátricos, não temos ainda essa coragem, ou esse desprendimento, ou esse desprendimento, eu diria. E nós estamos começando agora mesmo. São as discussões agora e o projeto 2024, de falar nisso, colocar isso como tema, o cirurgião bariátrico experimentar, exercitar nele essas limitações. E acho que isso vai ser muito positivo para os pacientes, porque há casos específicos onde a reoperação ajuda e funciona. No entanto, há casos em que isso não está muito claro e nesses casos a gente deve parar. Mal comparando, é a questão do endócrino. Há casos, ele sabe que ele tem que mandar o doente operar.
e ele não manda. E acho que isso é a mesma coisa. A sociedade tem que falar sobre isso para o endócrino exercitar essa humildade, assim como o cirurgião bariátrico tem que exercitar a humildade dele para entender que na recidiva, melhor mandar o doente para o endócrino do que, muitas vezes, propor uma cirurgia que não vai resultar em nada. Exato. Muito bom, bem colocado. Vamos abrir as perguntas aqui, doutor, ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Ó, tem uma paciente que foi recém fez a cirurgia com você. Vamos ver aqui. Ó, em 15 dias operada, acabou a Débora. Acabou minhas dores no joelho, qualidade de vida é a busca que sempre vou correr atrás. Essa paciente, olha aí. Altas A cirurgia bariátrica foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu vejo o quanto precisava desse cuidado. Fui operada pelo Dr. Maurício, tenho 7 meses, menos 43 quilos. Incrível, incrível. Como é que a pessoa, você vive isso, Aridiana? Onde, com que tratamento você vai fazer uma pessoa com IMC acima de 40, perder 40 quilos? Desculpa, eu opero bastante. Eu devia operar 10 vezes mais. Se eu te mostrar os números do consultório, quantos endocrinologistas mandam os pacientes, é zero. Acho que não. Acho que tem um que manda de vez em quando o doente não tem mais dinheiro para pagar a forma. Isso é um desastre. Não está ajudando o doente. Não está ajudando. Não está cuidando. É verdade. Concordo com você. Nós mais? temos algumas perguntas por aqui. Vai aí. Manda. Então, a primeira pergunta é: quais são as vitaminas mais importantes para suplementar depois da bariátrica? A gente posicionou algumas coisas. O mais importante, gente, é o seguinte: nem todo mundo vai precisar repor tudo. O que precisamos sempre fazer é fazer uma revisão, solicitar, obviamente, cada vitamina e individualizar esse contexto de suplementação para ver se precisa não repor. Mas basicamente foi o que a gente falou na live. É ferro, B12, zinco, selênio. Deixa eu complementar um pouquinho. Na verdade, como a Aridiana falou muito bem, isso tem que ser customizado. No pós-operatório imediato, independente do modelo de operação, a suplementação tem que ser potente. Você tem que ter uma reposição das vitaminas mais frequentes e solúveis do arco duodenal. Você tem que ter reposição específica de ferro, você tem que ter reposição de cálcio, mas se fôssemos eleger as reposições mais importantes, seria a vitamina B, de todo o complexo B, B1, B6, B12, seria o ferro, e o ferro não pode ser suplementado com ferro comum. O ferro, cabe uma live nova aí, o ferro tem que ser suplementado às custas de ferro quelado, que é uma preparação especial, senão você não absorve esse ferro. Eu recebo pacientes usando sulfato ferroso com vitamina C. Isso funciona para gente que tem estômago inteiro. Para quem foi operado, isso não funciona. Isso me deixa meio enlouquecido, porque, uau, quem é que está cuidando de você? E não sabe nada. Então, eu tenho muita paciência, mas às vezes eu me canso, porque assim, é importante a suplementação. E você está fazendo a sua parte, você sai da sua casa, você vai a um consultório, você procura um cuidado e sai com uma prescrição equivocada, porque essa pessoa não entende os detalhes. E por isso o centro, nosso centro, com pessoas focadas na doença e clínicas especializadas, não precisa ser a nossa, você pode buscar, são tão importantes para o seu cuidado. O preço é um pouquinho maior, mas não é muito maior. O problema é que você está comprando uma suplementação que não vai te ajudar em nada. E esse é o pior preço, que é o do dinheiro jogado fora, porque ele não vai funcionar. Então, principalmente, nos primeiros 6 meses, vamos lá, as vitaminas têm que ser sublinguais. Não pode ser cápsula de engolir. Você não vai absorver, em especial se for um bypass.
As vitaminas têm que ter o complexo A, B, D, ferro, cálcio, zinco, selênio. Zinco e selênio mais tardio, não precisa ser no início. Mas no início, você precisa ter absorção sublingual. Vitamina B12, se faltar vitamina B12 no seu processo inicial, os primeiros 6 meses, você vai ter polineuropatia, similar à doença do diabético. E por que ocorre desmielinização? E se ocorrer desmielinização, querido, é 1 ano de cadeira de roda. Então, não pensem que a vitamina, e que a gente está tão preocupado aqui, orientando vocês, é uma coisa assim, uma vitamina, se eu tomar, ok, se eu não tomar, ok. Não. Mulheres em idade fértil têm que cuidar do ferro. E não pode ser o ferro que você usava antes de operar, tem que ser ferro quelado. Hoje existem sites específicos para pacientes operados em cirurgia bariátrica. Esses sites oferecem suplementos com formulações específicas para que você consiga absorver ao máximo. É um pouco mais caro, mas garante a você proteção. Falando um pouquinho do ferro, Aridiana, eu até te convido a fazer seus comentários. A gente sabe que o problema do ferro é principalmente a mulher em idade fértil. E muitas vezes a gente tem que acrescentar, o endocrinologista faz isso, nós fazemos também, acrescentar o cuidado, o seu ginecologista, porque o seu ginecologista vai nos ajudar a controlar o teu fluxo e diminuir a sua necessidade de ferro. Lembrem que no início, os primeiros 6 meses, você come quantidades muito pequenas. Então, você tem absorção menor e quantidade menor. Mais adiante, 1 ano, 2 anos depois da operação, isso se equilibra melhor e a suplementação é menos necessária. Mas no primeiro ano, é muito importante que você seja rigoroso com isso. Qual é a sua experiência, Aridiana, com essa questão da mulher fértil e da anemia? O que a gente também tem que tomar cuidado, e você falou em relação ao ferro, a absorção, com certeza, é bem reduzida. A grande maioria chega com anemia, provavelmente. O que a gente tem que tomar cuidado também é que quando a mulher começa a emagrecer, ela fica mais fértil, né? A gente tem que também orientá-la em relação ao quadro de não engravidar no primeiro ano aí, no segundo ano, para não atrapalhar a nossa perda de peso. A minha experiência, sim, eu sempre faço ferro dos pacientes e geralmente precisa ser injetável. Eu chego a fazer injetável, chego a fazer ferro inject nos pacientes para melhorar a absorção de ferro. E os injetáveis têm dado um pouco mais de ajuda nesses pacientes que chegam mais críticos. Né? B12 injetável, D injetável também, para te dar uma ajudada aí. E o controle do fluxo eu acho interessantíssimo, porque o que eu tenho... Eu trabalho com uma ginecologista também, que a gente trabalha nesse contexto, de ter feito algumas concepções que são a base de implantes agora, né? Tipo Implanon. Tenho usado muito Implanon nessas pacientes bariátricas. Porque com o quê? Implanon, Mas com ele o quê? ele tem a base de progestágeno também, para fazer com que você não tenha um fluxo tão aumentado. Claro. Tem um grupo de ginecologistas também que propõe o Dilmirena, né? É isso. É na mesma pegada. É na mesma pegada. Judimirena, eu também gosto muito do Judimirena e eu gosto muito dessa pegada do Implanon também. Porque é essa base que você faz com que você tenha essa redução de fluxo e você não tenha um fluxo aumentado nos pacientes e tal. Claro. Então, eu faço muito essa junção. A gente tem uma experiência interessante de colocar para você. B12 sublingual é melhor que B12 injetável na maioria dos pacientes para condução crônica. Tá. No quadro agudo, não. Então, hoje já tem apresentações sublinguais na maioria dos sites específicos para doentes operados, mas muitas vezes o doente prefere o injetável porque toma uma vez só. Mas muitas vezes o doente tem dificuldade em arrumar quem aplique e tal, enfim.
são coisas, variações de caso a caso, e o importante, como você bem falou, é suplementar. Eu queria colocar uma observação para você, porque o que ocorre hoje, né? Nós temos hoje um universo muito maior de mulheres em idade fértil operadas e as gestações estão ocorrendo a miúde, apesar de nós orientarmos aos pacientes que no primeiro ano devem usar métodos de barreira, já que ou injetáveis, já que a pílula por via oral não tem o mesmo resultado do que antes de operá-la. Isso. Agora, os estudos estão mostrando, e isso está vindo com intensidade, que os pacientes conseguem, as pacientes, manter a gravidez e ter gravidezes com bons resultados ao fim do período, mesmo gravidezes, concepções precoces. Eu não fico confortável com isso. Na clínica a gente orienta 1 ano, mas 1 ano é mais que suficiente. Na verdade, eu já estou mudando a minha cabeça. Eu não falo para o paciente porque eu acho que é confuso a pessoa estar ainda emagrecendo e engravidar. Mas eu diria a você que de 6 meses em diante é totalmente tranquilo. 2 anos é um exagero do qual ninguém mais fala. E esses trabalhos que estão surgindo, especialmente no norte da Europa, estão dizendo que ok, desde que você avise seu médico e trabalhe com um centro especializado, você vai ter seu neném normal. Eu não vou, a literatura, eu não vou tão a fundo, tá? Mas eu diria que 6 meses em diante, e eu tenho experiência nisso, a gente tem vários pacientes assim, eu diria que não vai ter nenhum problema, mas sempre vou falar que é o nosso motivo aqui. Se você engravidar e tiver com suas vitaminas ok, você não vai ter problema. Não. Se você tiver uma apendicite e tiver com suas vitaminas ok, você não vai ter problema. Se você for fazer uma cirurgia plástica e tiver com suas vitaminas ok, você não vai ter problema. Portanto, cuide das suas vitaminas. Exato. Cuide. Todo mundo cuida, gente. Todos nós precisamos. A suplementação lá que a gente não... tem que estar no nosso dia a dia. Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia de que, vou suplementar, eu não vou suplementar o que eu não preciso. Não é bem assim. Eu também tenho muita dificuldade nessa área, porque tenho muitos colegas também que eu sou endócrino e fiz nutrologia, tem muitos colegas endócrinos que não são nutrólogos. E eu venho dessa dificuldade muito grande, porque uma parte fala, não precisa aumentar, você tem tudo no seu organismo. Mas a gente come mal, na maioria das vezes a gente come mal também. Se tem uma refeição que você faz mal, você tem um momento ali que você não se alimentou direito. Então, Você tem, a gente trabalha com um paciente que ele tem 200 quilos e é desnutrido. Exato. Tem aonde? Está onde no organismo dele? Ele está desnutrido. Então, essas coisas são assim, mas de novo, buscar atendimento especializado. Acho que esse é o ponto. Exato. Eu acho que não só a medicina, a sociedade caminha na direção da especialização, no marketing, no comércio, na indústria, e é natural que a medicina também tenha isso. Eu não tenho dúvida de que muitas coisas do que você hoje faz pela sua formação ampla são diferenciadas. Eu tenho certeza que o meu time oferece um tratamento super atualizado para os pacientes. Então, por quê? Porque a gente está envolvido com esse processo. Eu acho que essa é a grande questão. O paciente deve criticar onde ele está. Ele deve olhar. Quando for fazer cirurgia plástica, ele tem que olhar se aquele médico é um membro ativo da sociedade de cirurgia plástica. Ele tem que olhar se o hospital onde ele vai ser operado é um hospital ok. A gente tem que cuidar da gente, né? Exato. Então, acho que esse que é o ponto. Acho que é isso. Lu, tem mais alguma coisa a perguntar? Temos mais uma pergunta. Então, vai. Essa eu achei bem capciosa, inclusive. Como cuidar da viscosidade da pele? Aridiana, não tem nada disso.
Bom, aí entra no contexto que a gente também entra nesse embasamento que é super, super, super polêmico do colágeno, né? Que a gente fala que o colágeno em si, nós temos várias substâncias que tem no colágeno. A gente tem que estar com vitamina C bem colocada. Existem colágenos específicos também, que eu acho que a viscosidade da pele é mais nesse sentido. Trazer até a fala que o Maurício falou. Gente, colágeno menor que R$ 100, pelo amor de Deus. Não é colágeno, né? Porque a gente tem características específicas. Tem que ser colágeno verisol, tem que ser colágeno peptídeo bioativo. Então, assim, um colágeno bom no mercado hoje sai por volta de quase R$ 300. Então, assim, um colágeno para você usar 2 meses, nem isso. Então, o princípio ativo é assim, o colágeno não vai ser a salvação de tudo. Se você não tem por que repor colágeno, não é só o colágeno que vai cuidar da sua viscosidade da sua pele. É tudo que nós falamos na live. É uma boa nutrição com suplemento de proteico, é uma boa nutrição diária com tudo que você faz, o exercício físico que você está fazendo, é o seu dia a dia para manter você de uma maneira com uma viscosidade boa de pele. Acho que é isso. Mas eu queria fazer uma observação, queria que você me ajudasse a entender esse processo. Quer dizer, há muitos anos atrás, nós fazíamos cirurgias com um perfil de desabsorção maior. E essas cirurgias, cirurgias, derivações biliopancreáticas. Tá. E essas cirurgias, elas cobraram um preço alto dos pacientes, não só com índices de desnutrição muito elevados, mas principalmente porque exigiam uma suplementação muito cara. E quando você falou R$ 300 um colágeno, é o que eu pontuo para você. Naquela época, o paciente gastaria em torno de R$ 500 mês para se manter nutrido com um modelo desse de operação. Não acontece. Não. Só uma exceção dos pacientes tem essa capacidade financeira e por isso a gente acabou, no Brasil, na verdade no mundo inteiro, hoje as derivações são 1 a 2% do que se faz no mundo. Estão surgindo discussões novas sobre isso, mas todo mundo que já fez essas derivações bate firme para elas não voltarem. Eu sou um deles. Porque o paciente não consegue, não tem capacidade financeira para isso, e aí surgem problemas na operação. Então, quando você fala em colágeno, que é controverso se vai ter resultado ou não. É controverso. E custa tão caro. E esse paciente necessariamente tem que ter um investimento na característica da qualidade da vitamina que ele usa. Você não acha que isso vai gerar um conflito? Quer dizer, esse paciente vai preferir os estéticos, o colágeno a 300 e a vitamina ruim? Estamos só batendo papo. Super concordo com você. Eu acho que eu sempre, é um questionamento que eu faço na minha consulta sempre, em qualquer nível, assim. Eu sempre, o que eu vou mostrar para o paciente, eu mostro valores. Eu falo, consegue pagar? Eu abro meu computador e mostro. Esse colágeno eu gosto de passar e tem essa opção. Qual que você pode comprar? Eu abro opções. E eu dou várias marcas. Então, eu sempre pergunto, um preço de tanto a tanto, cabe no seu orçamento? Para isso, eu acho que dá uma liberdade maior do paciente de falar, doutora, não consigo pagar. Vamos pontuar o que é mais importante. Já tinha paciente que falou isso. Eu falei, então vamos pontuar. Então, em vez de você tomar um colágeno, você toma um whey protein de boa qualidade. Esses contextos que eu preguei, é tudo muito individualizado e conversado com o paciente. Então, se ele falar que consegue pagar um colágeno e um whey protein bom, eu vou passar os dois. Então, acho que muito depende dessa estatística do que o paciente me passa de poder ou não poder associar. Deixa eu falar. É exatamente isso. Mas se você tiver um colágeno, um whey protein bom, uma vitamina, o cara gasta R$ 1.000. Sim. Tranquilo. Não sei a sua clientela. Esse doente não vai fazer isso.
Então, esse é um ponto importante de sensibilidade que a gente também tem que exercitar. Isso. Ver qual é o momento de cada coisa desse paciente e onde ele tem que se comprometer. A gente Uhum. hoje lida, a obesidade não é segredo para ninguém, é uma doença que ela é multifatorial e um dos fatores é a questão comportamental, distância casa-trabalho, qualidade da alimentação e tal. Então, claramente, esse é um paciente de recursos financeiros limitados. A Sim. gente vai propor a esse paciente um investimento pós, tem que estar dentro. E eu faço igual você, eu mostro quanto custa um bom polivitamínico. O investimento desse paciente é um problema que nós todos temos. Eu vi ontem, Uhum. não foi na sociedade, no Medscape, Brasil, que existe um projeto de um deputado de São Paulo propondo que o SUS forneça polivitamínicos para doentes operados de bariátrica no Brasil. Eu já falei nisso algumas vezes a nível de sociedade, acho uma brilhante ideia. A cirurgia desabsortiva começou na Itália com o Dr. Scopinaro, que faleceu ano passado, um querido. Ele fazia essa cirurgia porque o Estado, o governo italiano, fornecia suplementação vitamínica e proteica para o paciente. Então, ele fazia a cirurgia sem medo que o doente fosse ser um desnutrido crônico no futuro. Coisa que nós não podemos assegurar aqui, a não ser que esse projeto desse deputado seja aprovado. É bacana. Interessantíssimo. Um projeto desse daria muito mais confiança de você fazer um procedimento e dar certo. Não, melhoraria muito Muito. os resultados Globais, globais do procedimento. com A certeza. questão não é o procedimento dar certo ou não, a questão é se esse paciente vai ter capacidade de complementar o procedimento. É uma preocupação nossa. E acho que isso está sendo visto de alguma forma. Eu vou tentar resgatar isso para ver o nome dele, porque é bem interessante. Super interessante. Legal mesmo. Cadê a Lu? Tem mais aí para perguntar, Lu? Tem mais coisa? Não, as perguntas já acabaram. Acho que por aqui também já, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem mais alguns procurando aqui. Na verdade, eu não entendi o que ela contextualizou a paciente aqui. Eu vou, na verdade, colágeno, quando acaba, só colocando através de aplicação, né? Aí é com Uau! a dermato, gente. Aí a gente já não faz. Uau! Você entende? Isso me preocupa muito. E aí a gente. Pixe, aí já a gente vai falar de um outro patamar que. Ixi, Não, eu não vou falar sobre isso. nem eu. Eu fico fora, também concordo, tô fora. Acho que é isso, gente. A Bom, nossa ideia foi essa. Acho que é sempre prazeroso conversar com o Dr. Maurício. Ele traz muita informação pra gente, a gente aprende muito. Obrigada aí, doutor, por nos para mim é um presentear com prazer. É um prazer estar com vocês. Eu adoro o seu envolvimento e o envolvimento do hospital com essa preocupação. Lembra que a gente tem como você falou, customizar tratamento. A gente tem um centro lá no Quali Ipanema que tem você com a medicação. Nós temos um tratamento endoscópico moderno lá, com balões de modelo variado, de resultados muito bons. Recentemente teve um menino lá que perdeu 24 quilos com um balão, mudou a vida dele. E temos as cirurgias, não só por convênios variados, mas principalmente nós temos um projeto lá com um custo razoável para que o doente consiga o tratamento quando ele ou não tem convênio ou o convênio é negado. Então, acho que a gente quer expandir as possibilidades de tratamento e contamos aí
com você para ajudar na condução dos doentes pós-operados. Isso mesmo. É isso, Lu. Obrigada. Boa Eu viagem, quem agradeço. doutor. Ele saiu já. Fala A conexão dele deve ter caído. Para ele esquiar em paz. Lu, É obrigada. verdade. Beijinhos. Eu quem Boa noite. agradeço. Boa noite. Boa Até noite, amanhã. pessoal. Tchau, tchau. Até.